antes de mais quero-vos pedir desculpa antes de começar o vídeo, porque as cenas que vamos ver daqui a pouco deveriam ter sido antes de cortar os moldes do papel. Portanto, façam o que eu vos vou dizer a seguir sem cortar os moldes do papel, ok? Pequena nota para começarmos. Então, no vídeo anterior tiramos os moldes então da burda, tivemos como base a medida da cintura e do quadril, porque vamos fazer umas calças. Se estivéssemos a fazer uma blusa, teríamos então por base a medida de peito, cintura e quadril e a altura que queríamos então a blusa, correto? Para termos a certeza que o molde que nós retiramos da revista vai nos servir, vai ficar bem, vamos então novamente retificar a medida da nossa cintura e apontar um papel, claro, para não nos esquecermos, e também a medida do quadril. Lá está, como eu vos disse há pouco, estamos a fazer umas calças, portanto, interessam-nos estas duas medidas e também uma adicional, para depois podermos confirmar nos moldes que tiramos, que é a altura do quadril, ou seja, é a altura que vai desde a cintura até ao quadril. Portanto, coloquem esta métrica do lado da lateral do vosso corpo e meçam desde a cintura até à medida mais alta do quadril. Depois vamos então aos nossos moldes, que aqui estão cortados, mas não deveriam, como eu já vos disse. E vamos confirmar então a medida da cintura e do quadril para ver se está de acordo com as medidas que nós tiramos ao nosso corpo. Estas calças, como são de elástico, elas vão franzir na cintura, portanto a medida da cintura é exatamente idêntica à do quadril, porque a calça primeiro tem que passar no quadril, não é? Tem que ter elasticidade e depois é que vai ficar então justinha na cintura. Se fosse uma calça jeans, por exemplo, ou de alfaiataria, seria muito mais estreita na cintura, ok? Então, vamos começar por achar, aliás, a medida da altura do quadril, porque a medida da cintura há de ser então igual, mas vamos confirmar a medida do quadril. Portanto, eu vou descer aqui 17 cm, que foi o que deu a minha altura do quadril, confirmem a vossa, e neste ponto que eu acabei de marcar no meu molde, eu vou ver quanto é que mede dentro das margens que é o meu molde, não vou incluir a margem de costura, ok? Por isso é que eu vos disse aqui para fazermos antes de cortar. Se bem se recordam do vídeo anterior, o meu molde tem então uma frente, umas costas e uma lateral, ok? O molde tem este recorte na lateral. Portanto, eu vou fazer esta medição também nesta parte do molde. Vou baixar a medida do quadril, desde a cintura até à altura do quadril, e vou confirmar quanto dá. Esta medida eu vou somar as 3 medidas e multiplicar por 2. Okay? Deve ser aproximada então à medida do meu quadril, à medida que eu tirei do meu corpo. Mais uma vez eu vou reforçar para fazerem todas estas medições antes de acrescentarem a margem de costura, como eu vos disse no início, ok? Então, agora vamos acrescentar a margem de costura e a bainha, tudo o que for necessário. A revista indica-nos para acrescentarmos 1,5 cm nas costuras e beiras e 4 cm para as bainhas. Portanto, eu vou aumentar 1,5 cm nas laterais e no entrepernas, na frente, nas costas e também na lateral, dos dois lados, mas na zona do gancho, como eu vos estou a mostrar, tanto da frente como das costas, e na parte da cintura, das costas, da frente e também ali na lateral, eu vou apenas acrescentar 1 cm. Nas bainhas, não vou dar margem nenhuma porque eu vou fazer um acabamento com malha ribe, com tipo uns punhos, como se vê nas suetes. Portanto, não vou acrescentar a bainha porque se calhar até vou ter que tirar depois, os punhos têm sempre um comprimento, não é? Portanto, eu vou deixar o molde tal como está, depois que tiver feito experimento e vejo se tenho que tirar ou não. Portanto, o que vamos fazer agora é acrescentar então as margens de costura. Há pouco nós tiramos aquela medida então para confirmar se o molde estava tudo certinho, se nos iria caber corretamente. Se for preciso acrescentar alguma coisa, ainda tem a margem no papel para o fazer, ok? No bolso eu vou também dar 1 cm em toda a volta. Não vejo necessidade de 1,5 porque a margem de 1 cm chega perfeitamente. Então ficamos assim, 1,5 cm nas laterais e entre pernas, 1 cm no gancho e na cintura. E agora vamos cortar pelo risquinho que acrescentamos a nossa margem de costura, claro. Cortamos todos os moldes. Então, no fim de cortarmos todos os nossos moldes, ficamos assim com tudo prontinho. A frente, as costas, a lateral e o bolso também. Ok, agora que temos os nossos moldes prontinhos para cortarmos no tecido, vamos só dar atenção aqui a esta parte em que a revista nos indica o tecido que é necessário e o plano de corte. Isto porquê? A revista indica-nos esta informação para tecidos com 1,40 m, aliás, de largura. Portanto, ela diz-nos que precisamos de 2 metros e indica-nos um plano de corte para essa metragem de 2 metros.
De todo modo, eu quero fazer aqui um esquema com vocês, porque vamos aqui ver quanto é que precisamos efetivamente de tecido. Porque nós estamos aqui a fazer então para um tecido de 1,40 m, que dobrado dará 70 cm, mas imaginemos que estamos a usar um tecido de 2,20 m de largura. É óbvio que vamos conseguir encaixar mais moldes na largura que o tecido de 2,20 m de largura tem do que de 1,40 m. Então a metragem que vamos precisar para um tecido com uma largura de 1,40 m é diferente para um tecido de 2,20 m. O que eu quero dizer com isto é, não se agarrem demasiado ao que a revista nos indica aqui, tanto à quantidade de tecido que é necessário, como ao plano de corte. Eu vou-vos ensinar como é que nós podemos pensar quanto tecido é que precisamos e como é que podemos distribuí-lo da melhor forma, ok? Como é que podemos distribuir os moldes. Então, neste caso, vamos medir a parte mais larga dos nossos moldes, que são ali ao pé do gancho, tanto da frente como das costas, e também a lateral, que são as partes mais largas e mais compridas, não é? As que vão ocupar mais espaço. Então, vamos apontar o gancho da frente. Eu arredondei as medidas para ser mais fácil. Esta largura do gancho da frente tem então 30 cm, das costas temos 35 e aqui na lateral temos 10 cm. Estas medidas é importante já tirarmos com as margens de costura, ok? Portanto, dá no total 75 cm. O que é que isto quer dizer? Se nós trabalharmos com tecido com 1,5 m de largura, nós conseguimos encaixar estas peças principais, as que ocupam mais espaço, na largura que o tecido tem, correto? Dobrando o tecido de 1,5 m ao meio, daria os 75, e conseguimos encaixar as 3 peças grandes e depois só precisávamos de mais alguma medida para colocarmos o cós e os bolsos que a revista também nos indica que temos que cortar. Então, neste caso, eu diria que 1,5 m de tecido de comprimento, com 1,5 m de largura, claro, já dariam para fazer estas calças. Mas estas contas nós temos que fazer sabendo a largura do tecido que queremos comprar. Lá está, como eu vos estava a dizer há pouco. Se formos usar um tecido de 2,20 m, por exemplo, é óbvio que esta medida vai sempre mudar. Façam desta forma, confirmem então a parte mais larga do molde e a mais comprida também, não é? E depois acrescentamos então o comprimento dessa peça e o comprimento das outras peças mais pequenas. Ora, se bem se recordam, na altura em que eu desenhei os moldes no primeiro vídeo, eu desenhei também uma linha que era a linha do fio direito. E o que é isso? Então, o fio direito encontram no sentido paralelo aqui ao sentido da orelha. Ou seja, a orelha é este acabamento que todos os tecidos têm. Neste caso tem a informação da composição do tecido, de como é que podem lavar e passar a ferro e também a indicação das cores que compõem a estampa. Nem todos os tecidos têm esta informação na orelha, mas todos os tecidos têm a orelha. E o sentido do fio encontram então no sentido do correr da orelha, ok? Nós temos o sentido do fio, temos o sentido do viés e o sentido da largura do tecido. Como eu estou a dizer então, os moldes cortamos sempre nesta cintura, nesta direção do fio direito, que é uma paralela então à orelha, ok? É importante decorarem esta parte. Sempre que cortar os moldes no sentido do fio? Não, como em tudo há exceções e às vezes até temos que cortar o molde no sentido do viés, mas nesse caso a revista ou o molde dá-nos essa indicação. Como neste caso nós temos a indicação de que é para cortar no sentido do fio, vamos respeitar a indicação da revista, ok? Então porquê é que neste caso temos que cortar no sentido do fio? Não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, tecidos de algodão como este que eu vos apresento, eles podem não esticar nem na largura nem no comprimento, mas no sentido do viés eles têm sempre uma leve elasticidade. Então se o molde não estiver corretamente colocado no sentido do fio, depois a nossa roupa fica deformada. É o que acontece à roupa do fast fashion, que nós vestimos uma vez, pomos para lavar e depois elas ficam todas tortas, porque não são cortadas aliás no sentido do fio. Então, para termos a certeza que os nossos moldes estão corretamente posicionados neste sentido, nós vamos então colocar o molde em cima do tecido e depois com a fita métrica vamos confirmar desde o traço que desenhamos a dizer onde é o fio do tecido, vamos confirmar desde esse traço até à nossa orelha. Nós cortamos os moldes sempre dobrados para saírem então em espelho as duas partes, okay? Uma perna direita e uma perna esquerda neste caso. Então colocamos o molde em cima do tecido e com a fita métrica confirmamos desde o traço do fio direito até à orelha. Esta medida tem que ser igual, tanto na parte de cima, por exemplo, como na parte de baixo. Porque se a medida não for igual, é sinal que o nosso molde está torto, certo? Se, por exemplo, nós medirmos daqui de baixo para a orelha e der 50 e de cima para a orelha der 60, é sinal que 10 cm de diferença, alguma coisa não está certa, não é? Então o nosso molde estará torto. A medida tem que dar certa pelo molde todo, está bem?
Antes de passarmos então ao corte do tecido, vamos falar que tecido é que é recomendado para esta peça. Se repararem, a revista dá-nos sempre a indicação do tecido recomendado. Diz-nos um jersey de peso médio e diz-nos também que no modelo A foi utilizado um jersey e no B foi utilizado um crepe elástico. Ou seja, o que tem, e dá-nos também aqui a indicação de utilizar apenas tecidos extensíveis. O que é importante reter é que é mesmo importante o tecido ter elasticidade, senão não vai ficar bem. Eu aqui estou-vos a dar 2 exemplos. Este exemplo de uma malha de sweatshirt, por exemplo, ela por fora tem a trama da malha, dá para ver perfeitamente, e por fora é totalmente lisa. E dou-vos também o exemplo de um jersey totalmente liso, é igual dos dois lados, a composição deste é 100% algodão, mas lá está, tem elasticidade que é o que é indicada para este tecido. Ou seja, vocês podem escolher o tecido que mais gostarem, desde que ele tenha elasticidade. Tudo bem? Eu acho que agora já estamos prontos para cortar o nosso tecido, não acham? Então, eu dobrei o meu tecido, direito com direito, deixei o avesso para fora, para o caso de ser necessário riscar ou fazer alguma anotação, e vou então colocar os moldes por cima, confirmando a questão do fio direito que eu estive a explicar há pouco, ok? Eu só vou cortar os meus tecidos quando tiver todas as peças distribuídas. Como podem ver aqui, eu tenho a frente, as costas, os 2 bolsos e já desenhei também aqui a medida do cós. Na medida do cós eu fiz uma pequena alteração, que a revista para o tamanho 38 indicava para fazermos um comprimento de 101 por 3 cm de altura. Aqui em baixo, depois nos aviamentos, eles dizem para usarmos um elástico de 1,5 cm, mas eu, como vou querer usar um elástico de 3,5 cm, eu desenhei então o comprimento que eles indicam na revista, mas da altura eu fiz por 10 cm, está bem? Para depois, quando dobrar o meu cós, o tecido cobrir então o elástico e ainda dar ali uma certa folguinha. Portanto, é importante só cortarem quando os moldes estiverem todos distribuídos. Isto porquê? Vocês podem fazer aquela continha que eu vos mostrei há pouco para descobrirmos quanto tecido é que vamos precisar, não é? Quanto é que vamos utilizar. Mas primeiro distribuam bem os vossos moldes para verem onde podem poupar espaços, o que podem alterar. Porque se puserem um molde e cortarem, às vezes depois já não dá para voltar atrás e já desperdiçam tecido. Quando se analisarem primeiro a distribuição de todos os moldes e a melhor distribuição, aliás, conseguem poupar muito tecido e acabar por rentabilizar o vosso trabalho. Então vamos cortar os moldes todos pelo risquinho, como eu vos estou a indicar, e vamos ficar assim com uma frente, umas costas. Vamos ficar com 2 pares de bolsos, um cós e falta a lateral. Perguntam vocês, eu não cortei a lateral ainda. Isto porque eu quero fazer uma surpresa para o próximo vídeo, vou fazer a lateral de outra cor e quero que vocês me digam que cor é que acham que eu vou fazer. Daquelas malhas que eu vos mostrei no Facebook, o que é que vocês acham? Então, estamos a chegar ao fim do vídeo, portanto, deixem o vosso gosto, se gostaram, se vos foi útil esta informação e não percam os próximos vídeos, ok? Sigam-nos também nas redes sociais. Beijinho!